There comes a time when we heed a certain call, when the world must stand together as one. Muitos já conhecem essa imagem. Trata-se do show de homenagem a Michael Jackson pela sua morte. Agora, talvez você não tenha observado muitos detalhes que aparecem nesse evento e principalmente na letra desta música, que muitos têm como uma música em favor da humanidade. E eu vou mostrar a você agora que não é bem assim. Comece reparando nesses símbolos. Se você pegar a letra Wingdings, aquela mesma fonte do Windows, a qual nós já falamos aqui sobre ela na questão do World Trade Center, você vai encontrar letra por letra esses símbolos que estão aparecendo aí nesse momento. E eu vou deixar para você como dever de casa, para que você encontre as letras que representam esses números, esses símbolos, na letra caixa alta da fonte Wingdings no Windows. Vamos ouvir o clipe e vamos dar uma olhada mais a fundo em todas essas questões. There comes a time when we heed a certain call, when the world must stand together as one. There are people dying. It's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. Em primeiro lugar, é importante reparar que esse we are, nós somos, the world, o mundo, eles não estão se referindo a você. Você não está enquadrado nesse contexto. Mesmo que você cante assim, mas você não está inserido para eles. Nós somos o mundo é uma referência clara, explícita a eles. Eles quem? Os satanistas, em sua mais diversificada forma e expressão. Os senhores do mundo, a elite global e todos os seus cupichas. Os ídolos da televisão, do cinema, de Hollywood, da mídia. Eles são pessoas preparadas, formadas, fabricadas para executar uma das suas tarefas, uma das tarefas dos senhores do mundo: alienar você, te condicionar. Mas eles gravam músicas para você ouvir, eles fazem filmes para você assistir, eles preparam todo um aparato de mídia cujo alvo final é você, e você compra isso. Mas não é para você, é para os senhores do mundo, que são os seus patrões. E eles são religiosos. A religião dele é a religião de Satanás, a religião do adversário. Por isso, eles se formam um grupo em que todas essas religiões, todas, olha, eu sempre falo, todas as religiões, quando você vai observar bem, você não distingue qual é qual. Você não sabe aqui qual dedo é o meu, é da mão esquerda, e qual dedo é da mão direita. Está tudo misturado. Quando separa, você vê quem é quem. Eles, os senhores do mundo e seus cupichas, não somos nós. Quando fala nós somos o mundo, para nós soa como algo assim. Eles, na música dizem, eles são o mundo. Então, eles que controlam tudo, que deixam essa pobreza terrível acontecer na África, porque eles odeiam negros. Eles odeiam negros, sempre odiaram negros. Os senhores do mundo odeiam negros. O sistema ensina para nós: vala negra, câmbio negro, mercado negro, a coisa está negra, a coisa está preta. Denegrir
olha aí, denegrir. Todas são palavras contra os negros. O fio terra é negro. Se você observar no sistema, tudo que é preto não presta. Eles são extremamente racistas. A África está lá morrendo porque são negros. Eles não gostam de negros. Irmão Rubens, você está falando uma grande besteira. Se eles não gostassem de negro, como Obama estaria então no poder? É uma boa pergunta, né, meu amado? É uma boa pergunta. Nós sabemos que não há eleição, há seleção. Selecionam aqueles que eles querem que seja o presidente. E aí empurram dinheiro nele para a campanha para que ele se demonstre o melhor. Colocam os grandes marqueteiros do planeta em cima dele para ele dizer: nós podemos, nós podemos, nós podemos, ou eu posso, I can't, nem sei qual é mais a frase que ele usou. Mas tudo montado. E aí agora é a contradição. Eles não gostam de negros, eles odeiam a figura do negro. E por que colocar Obama no poder? Meu amado, isso é 2 e 2, meu amado, são 4. Para levar a culpa, é evidente. Evidente que é para levar a culpa, não é para outra coisa, porque a República Americana está caindo. Não dura muito mais. O governo global vai assumir tudo aquilo. Vai ser o grande momento do governo global começar a dominar tudo, porque já está, você sabe muito bem, dominando há muito tempo, mas de forma explícita vai pegar os Estados Unidos da América, junto com a Inglaterra, o pé de barro e o pé de ferro esmiuçado. Eles não gostam de negros. Nós somos o mundo, eles dizendo. Nós somos as crianças. Eles estão em tudo. Você tem deixado seu filho diante da janela de Satanás durante muito tempo, assistindo desenhos animados, assistindo programas infantis, assistindo tudo que não presta. Os programas infantis não são para educar seu filho, são para preparar seu filho. E eles falam com muita propriedade: nós somos o mundo, nós somos as crianças. E a letra começa assim: There comes a time when we heed a certain call, when the está chegando a hora de ouvirmos uma grande chamada, uma conclamação. E o mundo será um só. Olha a letra: um só governo, uma só religião, uma só moeda. Tudo isso está escrito nos 10 mandamentos satânicos das pedras guias da Geórgia. Vamos continuar ouvindo. Somewhere will soon make a change, make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones that make a brighter day, so let's start giving. Nós somos aqueles que fazemos o dia iluminado, o dia Illuminati. O mesmo que Xuxa já cantou. Vai nascer um dia iluminado, vai chegar um tempo abençoado, esperamos todos nós. O mesmo que John Lennon cantou. A língua deles é a mesma, falam o mesmo idioma, seguem o mesmo líder, a mesma cartilha, eles leem no mesmo livro. Vai chegar o dia iluminado. Continuemos. We are the world, we are the children, we are the ones that make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. Dia iluminado, hora de fazer uma escolha. Olha, meu amado, isso é muito sério. Você sabe que escolher, na verdade, significa preferir um e rejeitar outro. Essa é a escolha. Nunca será diferente. Escolher significa isso. Prefere-se um, retira-se um, pega-se um e exclui o outro.
Um está dentro e outro está fora. Isso é o significado de escolha. E é o que diz a letra dessa música. Eles que são o mundo, os senhores do mundo, está chegando a hora deles fazerem a escolha. É uma escolha dura, é uma escolha cruel, mas segundo eles é necessária. É escolher o mundo, a natureza ou o ser humano. É disso que eles estão falando. Vamos There's continuar. a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. Agora não deixa mais dúvida. Agora é explícito. Estamos salvando nossas próprias vidas, fazendo um dia melhor para nós. Eles, no caso. Salvar as próprias vidas significa matar quase todo mundo. É bola ou búlica. É a natureza ou o ser humano. Tem que fazer uma escolha. Mais de 90% da população, ou segundo a teoria mentirosa deles, acaba-se o mundo por causa do CO2, do ar que você respira. É isso que eles estão dizendo. O ar que eu e você respiramos está atrapalhando a vida deles. Então eles vão ter que fazer a escolha, porque o dia iluminado está chegando. A escolha entre manter a natureza ou manter os que estão contaminando a natureza, soltando puns, soltando flatulências, gases e respirando. Somos nós humanos, cidadão comum, o gado, para eles. Vamos continuar. Stronger and free, as God has shown us, by turning stone to bread. E agora, para iludir também os que estão no aprisco, eu falo para você, corra do aprisco. Corra, porque o aprisco não é seu lugar. Leia, você acredita na palavra de Deus? Então leia. Observe na palavra de Deus onde foi que o pastor deixou as ovelhas. Vê se foi no aprisco. Corre do aprisco. Olha a letra da música. As God has shown us, by turning stone to bread. Há um apelo agora para a Bíblia. Não para a palavra de Deus, mas para um termo bíblico. Você que conhece o canal Verdade Oculta 2, preste muita atenção no que eu tenho dito por lá o tempo todo. Não dá mais para dizer que isso é história. Usaram uma passagem bíblica, mas não usaram a palavra de Deus. Estão dizendo que Deus transformou pedras em pão. Quem fala isso na Bíblia, em transformar pedras em pão, não é Deus, não. Não é o Deus Pai. É o Deus daqui. É o mesmo que oferece as riquezas do mundo para Jesus. E a música diz claramente como Deus transforma pão, pedra em pão. O Deus que fala sobre isso é o Deus deles. E eles não estão errados em colocar na letra da música desta forma, porque eles estão falando do Deus deles. Essa música, meu amado, eu vou parar por aqui, você analisa a letra daí para frente, porque começa a me dar nojo, começa a me dar náuseas. Eu não consigo mais fazer nem a gravação aqui, nem botar ao vivo, eu não consigo mais fazer mais nada. Eu fico enojado, meu amado, porque a cegueira é tão grande, o estado de alienação é tão grande, a condição que foi colocada, o julgo pesado que está sobre o gado, eles nos consideram gado, é tão grande que me dá nojo de ver uma música como essa, uma letra como essa. E o pior de tudo são as críticas dos cegos, que vão me criticar muito e dizer que eu estou totalmente louco. Eu estou louco, mas somos nós mesmos, meu amado. Eu nunca fui parar no hospício, o Dr. Pedrosa já foi. Ele tem documento de louco.
Eu sou chamado de louco, de herege, porque eu não me conformo com essas coisas. O povo que está todo conformado com isso tudo, agora tem que refletir quem é louco nessa história. Sou eu que estou falando essas coisas contra essa música diabólica? Vamos refletir, meu amado. Vamos parar para pensar, vamos nos livrar de tudo aquilo que nos contamina o tempo todo, desde criança. Vamos nos livrar do ensinamento da escola, no momento apenas da sua vida, em apenas um segundo. Vamos nos livrar do ensinamento que você aprendeu na escola. Vamos nos livrar do ensinamento que você aprendeu pela maior escola de todas, a janela de Satanás, a televisão. Se desveste agora do que você aprendeu na religião e seja racional. Apenas pense como ser humano, use um pouco do seu cérebro e pense. Onde está a loucura? Está em mim ou está em tudo isso que está acontecendo e que as pessoas não conseguem enxergar? Eu tenho aqui um aviso para vocês, senhores do mundo. Eu tenho um aviso para vocês do Google. Eu tenho um aviso para vocês todos que nos manipulam há tanto tempo. Ontem, com certeza, tinha muito menos pessoas cegas. Hoje, senhores do mundo, tem muito mais pessoas enxergando do que tinha ontem. E amanhã, senhores do mundo, você não sabe, mas vai ter muito mais pessoas ainda enxergando o que não enxergava hoje. Senhores do mundo, eu não creio que esse trabalho do YouTube vai continuar por muito tempo, porque vocês vão perceber que nós estamos acordando e vão tentar nos fazer dormir. Mas existem outros recursos. As leis brasileiras, a exemplo das leis americanas, estão mudando quanto à internet, para tornar a internet mais restritiva. Eles fazem isso com tudo. Quando Gutenberg inventou a imprensa, eles tomaram para eles, só eles são donos da imprensa. Veio a televisão, eles tomaram para eles. Nós não conhecemos por aí um advogado, um médico, dono de uma emissora de TV. Ou são políticos ou são religiosos, que é tudo farinha do mesmo saco. O político ainda mente no seu próprio nome. É um descarado? É um cara de pau? É, mas eu bato palma para ele, porque ele mente em nome dele próprio. E os líderes religiosos? Eles mentem em nome de quem? São eles que detêm a televisão. O rádio foi inventado também, ficou na mão deles. Repare para você ver, meu amado, eu sou um louco aqui falando, um herege. Rádio, televisão, jornal, revista, imprensa em geral, está tudo na mão deles. Político ou religioso, porque não tem diferença. A diferença é essa, o religioso é pior porque ele mente não em nome dele próprio, mas em nome de alguém supremo. Ah, meu amado, você generaliza? Generalizo. Todos que têm emissoras de rádio e TV estão dentro do sistema. Estão do outro lado. Estão do lado do anticristo. Todos que têm imprensa. E só tem porque os senhores do mundo deram, porque é interessante para os senhores do mundo continuar a agenda global. Isso não tem a dúvida. Mas você está dizendo que quanto mais eu ouço uma rádio evangélica, mais eu contribuo? É claro, sem dúvida. Quanto mais você ouve uma rádio evangélica, que se diz evangélica, mais você contribui para os senhores do mundo. Desliga essa porcaria. Isso é janela de Satanás na sua casa. É para te deixar entretido. É aquele ratinho de laboratório rodando na rodinha. É isso. Para guardar a hora de... É, meu amado. Meu amado, o negócio está ficando cada vez mais sério. Está ficando cada vez pior. À medida que passa, só piora. E eu fico com nojo. Nojo. Por isso é que eu não vou nem terminar de falar sobre essa música. Você ouve aí e tira suas próprias conclusões, meu amado. Não estou sendo rude nem... Eu sou humano, meu amado. Eu tenho sentimentos. Pode até não parecer, mas eu tenho sentimentos. E eu não consigo mais nem ouvir esse... Não consigo mais ouvir mais nada disso. Eu estou enojado disso tudo. Enojado. É nojo. Já sabe sentir um nojo, como é que é horrível? É isso. Essa notícia nos chega pelo nosso grande amigo Megapixel, que tem participado intensamente aqui das nossas atividades. Muito obrigado a você e a todos, né, que participam. E está publicada no site Revelate, no blog Revelate. Herman von Rompuy, membro do Clube Bilderberg, foi selecionado para ser o primeiro presidente da União Europeia,
Um homem que tem sido e dado tudo pela elite oligárquica da Europa. Como sede do primeiro-ministro da Bélgica, já foi escolhida para assumir um dos pontos do topo da Europa. A seleção foi feita durante um jantar em Bruxelas pelos líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia. A União Europeia já tem um presidente. O presidente da União Europeia parece até comédia. É membro permanente, de carteirinha e tudo, do Clube Bilderberg. E aí, onde nós vamos parar? E ele foi selecionado, porque nós sabemos, não há eleição, há seleção. Seleciona quem quer se colocar no poder, seja através de eleição ou através de qualquer coisa que seja. Imposição, força política, força bélica, força militar, seja qual for. Até mesmo eleição, mas é por seleção. E foi selecionado então esse Herman Van Rompuy, escreve Rompuy, eu acho que a pronúncia é Rompuy, e que agora passará a liderar os países da Europa. E a moda sempre pega. Já se cogita, e não de hoje, já há muito tempo, a União Americana, Canadá, Estados Unidos e México. Aqui na América do Sul, pela mesma forma, ou você acha que os Estados Unidos estão aqui por quê? Aqui dominando toda a Colômbia, com 7 bases na Colômbia. Parece que pela informação vinda para a gente da Alexia, são 5 já instaladas, mas o total são 7 bases. A mais próximo de nós fica dentro da Amazônia praticamente, a base de Apiaí. Isso é muito preocupante. Isso é terrivelmente preocupante. E segue aqui a informação mandada pelo Megapixel. O assento de presidente permanente da União Europeia foi criado pelo Tratado de Lisboa, que foi finalmente ratificado pelos Estados-membros, incluindo a Irlanda, que foi aprovado no início de outubro. A Irlanda primeiro se recusou a ceder a sua soberania para a União Europeia no primeiro referendo, mas a esmagadora maioria dos eleitores irlandeses apoiou o referendo devido, segundo, à promessa de empregos. Houve, na verdade, um plebiscito, a população rejeitou, mesmo com toda a força da mídia dizendo para não rejeitar, para ser favorável, mas a população rejeitou nesses países da Europa. Então, não tendo mais o apoio da população, eles buscaram uma outra forma, que é o Tratado de Lisboa. Esses tratados, meu amado, isso são terríveis. Tratados são coisas terríveis. E o Tratado de Lisboa acabou, então, decidindo que realmente seria feito esse novo governo para comandar a Europa. Isso ocorreu há menos de 2 meses atrás. E já agora, já tem ali eleito por escolha e tomar posse em 1º de janeiro de 2009. Olha como está acelerada a vinda do anticristo. Olha como as coisas estão praticamente todas preparadas para a chegada do Senhor do mundo, o iníquo, o anticristo, aquele que vai governar e que vai resolver o problema do mundo, segundo o que está escrito na palavra. Continuando lendo aqui o que está publicado no Revelate blog, e que foi o Megapixel quem mandou para nós, Megapixel BR. Na reunião, Van Rompuy fez um discurso sobre a implementação dos novos impostos em compras, em valores adicionados ao fiscal, a companhia de viagens, que é a taxa de aviação, os postos de gasolina, que é o imposto sobre combustíveis, e tantos outros impostos para afligir a população da Europa. Deus nos livre, a feia coisa e cada vez fica pior. Essas são as notícias que você manda para nós aqui para o Verdade Oculta. O caminho do anticristo está sendo preparado em ritmo acelerado em todos os setores da sociedade e em todos os locais físicos do nosso planeta, em todas as áreas geográficas do planeta Terra. Aqui no Brasil, por exemplo, a Globo publicou através do seu site, a Globo Online, uma matéria sobre o dinheiro virtual. E nessa matéria, a Globo expõe as vantagens do dinheiro virtual sobre o dinheiro normal, o dinheiro em espécie. Vamos acompanhar. Além de evitar ida aos bancos, o fim do dinheiro físico pode ter outras consequências benéficas para a sociedade.
Segundo especialistas, entre essas mudanças estão a redução da criminalidade, o corte de custos para as empresas e a diminuição da evasão fiscal. O dinheiro físico só é bom para os criminosos, para os traficantes, para os sequestradores, diz Dave Birch, da consultoria britânica Hyperion, que estuda meios de pagamento eletrônicos. Demonstra-se, portanto, que há uma pressa em que as pessoas aceitem essas mudanças que estão por vir. E as mudanças, não tenha dúvida, serão muitas e em todos os níveis. Existem coisas que, se você olhar com a ótica normal, você chega a um paradoxo e acaba não compreendendo bem a situação. Mas quando pegamos um determinado ponto de vista e passamos a analisar agora desta forma, as coisas ficam muito claras na nossa mente. Eu vou dar um exemplo. É comum nos estados brasileiros, cidades brasileiras, cidades de outros países e em todos os países do mundo, a homenagem a pessoas e soldados mortos na guerra. Mas, irmão, o que tem de errado nisso? O que há de estranho? Meu amado, nós sabemos que aquelas pessoas que morrem na guerra e que agora têm esses panteões, esses monumentos, esses memoriais em sua homenagem, eles morreram porque os senhores do mundo que fizeram as homenagens foram os mesmos que proporcionaram a guerra e também a morte dessas pessoas. E nós sabemos também que nessas guerras promovidas pelos senhores do mundo, eles oferecem essas vidas como sacrifício a Moloque. É isso que a guerra é, um grande sacrifício. Então você sabe, o Iraque, por exemplo, eles foram lá para fazer um grande sacrifício. Quando você olha para o simbolismo da Babilônia, e para eles, matando tanta gente lá, é porque para eles é um grande ritual de sacrifício. Agora, se eles oferecem as vidas dos mortos nas guerras em sacrifício ao demônio, por que eles criam esses monumentos homenageando esses mortos? A verdade oculta é essa. Eles não homenageiam os mortos. Eles prestam um memorial, não ao que morreu, mas ao sacrifício que foi feito. Vamos analisar um desses memoriais. O ocultismo está presente em todos os lugares do mundo. E os monumentos a soldados mortos certamente está no topo desta lista. Considerado o maior memorial construído desde a Segunda Grande Guerra, o Memorial Nacional, no Reino Unido, é totalmente construído em princípios maçônicos e Illuminati. Será que essa estrutura homenageia os soldados mortos? Ou ele, na verdade, comemora o seu sacrifício em um ritual macabro? Os símbolos dizem tudo. Os memoriais carregam um significado importante para os amigos e familiares das vítimas, bem como para o resto dos seus compatriotas. O simbolismo no lugar, porém, transmite uma mensagem de duplo sentido. Uma que se aplica a gente comum e outra que se aplica à elite global, os Illuminati. Quando se ultrapassa o valor dessas estruturas e analisa a origem dos monumentos simbólicos, pode-se entender a filosofia completamente elitista que está por trás do memorial. O que esses símbolos têm a ver com os soldados e a outras vítimas sendo homenageadas nesse memorial, exceto pelo fato de que eles representam ocultamente seus governantes, aqueles enredos de guerra e crises políticas?
Aqueles que têm perseguido os objetivos secretos da elite, os seus planos para uma nova ordem mundial e sua obsessão por um êxodo maciço da Terra, vai ver nesse memorial uma mensagem preocupante. A elite global pensa o tempo todo em eugenia, planejamento familiar e outras formas de reduzir a população do mundo. É importante compreender o estado de espírito dessas pessoas e a maneira como eles raciocinam antes de analisar os seus símbolos. Outros pesquisadores que estudam memoriais ocultistas concluíram que essas estruturas realmente celebram o ritual de sacrifício dessas pessoas para a elite, os Illuminati. A presença de antigos símbolos pagãos como formas fálicas e iônicas, misturado com emblemas de ocultismo ocidental, são assinaturas muito reconhecíveis da arquitetura Illuminati. Quando se tem conhecimento da cultura da morte que é cultivada no nível mais elevado das ordens ocultas, vê-se o verdadeiro significado do Memorial Nacional. Eles estão dizendo: essas pessoas morreram para servir nossos interesses. As principais características no complexo são os símbolos ocultistas mais comumente encontrados ao redor do mundo. O obelisco. Este símbolo egípcio antigo, fálico, é agora usado para a representação máxima do poder da elite. É colocado na parte superior do círculo formado pelas paredes do memorial. Este círculo representa o princípio feminino, o útero, e combinado com o obelisco, o pênis, que representa então o ato sexual. A união do princípio masculino e feminino. Essa combinação de símbolos fálicos e iônicos é uma marca inconfundível de monumentos Illuminati. Outro exemplo desta justaposição é o monumento de Washington, obelisco, que está no centro do círculo. Você já viu os defuntos da elite retratados nus e deitados no chão sem vida? Não. Suas esculturas mostram-os no melhor estado, cheio de dignidade, acentuando seus traços fortes e dando-lhe sentimento de imortalidade. Por outro lado, esta escultura incide sobre a natureza temporária da vida humana, sobre a tragédia do povo pobre e sua eterna luta para buscar uma existência digna. A mesma técnica que é aplicada nas notícias televisivas. Você já viu americanos ou britânicos mortos ou mutilados na televisão? Não. Mas você pode ver centenas de palestinos ou iraquianos totalmente desfigurados e mutilados. Eu postei aqui há algum tempo atrás um vídeo em que eu, em cima da laje da minha casa, mostrava uma neblina estranha na cidade onde eu moro. Eu coloquei aquele vídeo até porque eu não sabia do que se tratava. Essa é a cidade onde eu moro. São 16 horas e 45 minutos do domingo, dia 6 de setembro de 2009. Essa neblina que aparece aqui sobre a casa onde eu moro não é nada normal. Eu nunca vi uma neblina desse tipo, porque não faz frio, pelo contrário, faz calor. Ontem foi um dia em que os termômetros aqui na região chegaram a registrar cerca de 38 graus. E eu pedi às pessoas para que me ajudassem, comentando sobre o que deveria ser aquilo. Muitas pessoas me disseram que realmente não era algo normal. Mas também tiveram as pessoas que disseram que eu estava querendo aparecer, ou ficando louco, ou inventando coisas, porque aquilo era uma neblina comum. Bem, depois que foi colocado aquele vídeo, em outros locais, no Brasil e fora do Brasil, apareceram também coisas estranhas parecidas. Uma poeira vermelha em Minas Gerais, fora do Brasil, em outro país que eu não me lembro qual, também uma nuvem de poeiras vermelha, alguma coisa estranha no ar, né? E o Franklin Mariano me mandou um vídeo
em que uma neblina parecida com aquela que eu havia relatado também aparecera, se eu não me engano, na Bahia. E a TV Globo havia dado a notícia desse fato estranho que aconteceu também na Bahia. Então fica aqui provado, e eu vou passar agora um trecho desse vídeo, fica aqui provado que realmente não era fruto da minha imaginação, era algo estranho realmente, aquela neblina que estava aqui na minha cidade naquela data a qual eu filmei aqui e te mostrei. Isso é bom para que nós fiquemos atentos, porque lá na Rússia apareceu aquela nuvem estranha também na Rússia. Foi uma nuvem muito esquisita, não é uma formação de nuvem comum, não foi rastro químico, foi algo bastante especial. Tivemos também o fato daquele calor acentuado que matou várias ovelhas em uma localidade, né, onde a temperatura chegou a 400 graus. E essas coisas todas não são comuns de acontecerem. Não podemos olhar ou ver essas coisas como comuns, porque não são. Em Salvador, muita gente acordou hoje e reparou. A cidade estava coberta por uma neblina. Muitos entraram em contato com a gente aqui na TV. Nossa equipe foi às ruas para ver o que está acontecendo. No comércio, a névoa chegou à cobertura dos edifícios. De uma das câmeras da Transalvador mostram a névoa no início da Avenida Paralela. Até parece o começo de uma manhã fria de inverno, mas são cenas de uma quente manhã de verão. Olha, muita gente também percebeu um forte cheiro pela cidade e entrou em contato com a gente. A Carmélia Sampaio de São Caetano. Essa foi o Filoquico quem mandou para nós. Publicado na Folha Online, no dia 20 de novembro de 2009. Nanopartículas podem danificar o DNA da célula humana à distância. Essa é a manchete. Deixa eu ler um trechozinho do que diz lá. Mesmo sem cruzar as barreiras celulares que protegem certas partes do corpo, as nanopartículas podem danificar o DNA das células, afirmam pesquisadores britânicos. A surpreendente descoberta levanta novas questões sobre a segurança da nanotecnologia, que envolve a manipulação de partículas, que são dezenas de milhares de vezes menores que a espessura de um fio de cabelo. Mas a tecnologia também pode ajudar cientistas a criar mais medicamentos e ferramentas de diagnósticos efetivas. E continua a matéria daí em frente. Obrigado, Filoquico, pela informação que você me manda. A nanotecnologia é tudo aquilo em que miniaturaliza as coisas, né? Nano, a palavra nano tem a ver com anão, não é verdade? É sim. Então, nano é a diminuição, é redução, é reduzir, né? Não em quantidade, mas no tamanho, as tecnologias. E isso ocorre, você sabe, com aparelhos eletrônicos, né? Começou com o radinho portátil, o rádio transistorizado, dos anos 60, que gerou inclusive um filme. Qual filme? National Kid. National Kid, na verdade, foi um investimento da empresa Matsushita no seu novo empreendimento, a empresa Nacional, a marca Nacional, que virou Panasonic. Então os garotos tinham um radinho para chamar o super-herói, o National Kid, defensor da justiça, não é assim? Então, da mesma forma que o rádio transistorizado foi uma evolução naquela época, nos anos 50 para 60, hoje nós temos nanotecnologias que são aplicadas nas mais diversas áreas. E não seria diferente, claro, com as questões biológicas, com armas. Afinal de contas, todos esses grandes produtos, serviços e tecnologia que nós temos hoje vieram de, na verdade, experiências para a guerra. Guerra contra você, contra mim, contra nosso semelhante, contra humanos. Guerra não contra países, nem contra Estado, nem contra governantes, mas contra a humanidade mesmo. Pode estar certo disso. E essa nanotecnologia na questão biológica, ela complica, na medida em que podem ser usadas, e eu creio até que já estão sendo usadas, nos rastros químicos. Essa doença que as pessoas têm na pele, com aquelas fibrazinhas nojentas, aquela coisa terrível que é pior do que a lepra dos períodos bíblicos, quando a lepra não tinha cura, né, que é a hanseníase que nós chamamos hoje. Essa doença hoje é muito pior. E essa doença é causada, já está comprovado, por esses agentes biológicos de nanotecnologia. Agora, é claro, a Folha Online, né, Filoquico, ela publicou essa matéria, mas ela faz questão de bater e assoprar,
né, dizendo que podem servir como ferramentas de diagnósticos efetivas para os médicos, para a medicina. Isso é história. Isso é lorota. É porque eles dão a notícia terrível, mas tem que amenizar para poder não ser uma notícia totalmente contrária, porque se for assim, eles vão ferir os interesses dos senhores do mundo, ou seja, dos seus patrões. Filoquico, tá valendo, viu? Muito obrigado, continue participando sempre, você tem sido alguém que tem ajudado muito aqui nos trabalhos. A todos, fiquem com Deus e até a próxima. Para que serve uma novela? Primeiro temos que ver o que significa o nome. Novela, a palavra vem de novelo, um novelo de linha, por exemplo. E você vai desenrolando aos poucos a linha. A novela pela mesma forma. Na verdade, novela trata-se de livros. E quando você vai passando página por página do livro, você vai então desfazendo o novelo. Você vai desvendando o novelo. O que nós comumente chamamos de novela, na verdade, é a telenovela. Uma evolução da radionovela. E para que serve então a novela? A verdade explícita é que ela serve para nos distrair. É uma boa distração. Afinal de contas, nada melhor do que após a janta preparada, do que após a casa arrumada, nada melhor agora do que depois do banho tomado, sentar no sofá da sala e assistir a uma boa novela. A verdade explícita, portanto, é essa. A novela serve para te distrair. Ficar distraído vendo a novela é bom? Não, não é. Porque enquanto estamos com o sentido voltado para um divertimento, para uma distração, podem estar armando muitas coisas por trás de nós. Quem pode estar armando? Os próprios produtores, o governo, o sistema, os donos da emissora e tantos outros. Essa distração não é boa por si só. Mas a pior notícia não é essa. A novela não serve para distrair. Essa é a verdade explícita, mas ela não é importante. O importante é a verdade oculta. A novela serve muito mais do que só para isso. Ela serve para poder te impregnar um tipo de conceito, modificar um tipo de conduta, transformar um tipo de sociedade, e ela serve o pior, para te alienar, te condicionar. Os perigos de uma novela na sua casa são muito maiores do que você possa imaginar. E desse vício da novela, ninguém escapa. Não tem branco, não tem negro, não tem baixinho, não tem alto, não tem homem, não tem mulher, não tem religião, nada. Ninguém escapa desse vício terrível. O vício de assistir novelas. E quanto tempo dura uma novela? Bom, depende. Depende de quê? Da audiência? Não, a audiência não se leva tanto em conta. Porque mesmo com muito patrocínio, já que a audiência sugere patrocínio, não é assim? Nós pensamos, poxa, se a novela tem audiência, tem pessoas interessadas em divulgar seus produtos, para que esse público compre. Então, com a audiência tem dinheiro do patrocínio. Mas eu te dou outra notícia, meu amado. O dinheiro de patrocínio na novela é isso, ó. Uma novela, para ser produzida, ela gasta muito, muito, muito dinheiro. O número de pessoas que aparece na sua casa todos os dias na televisão é mínimo diante do número de pessoas que são necessárias para produzir isso que você assiste. São muito mais profissionais. E são profissionais todos caros, desde os atores principais até os diretores, cinegrafistas, contra-regras, sem contar com toda a instrumentalidade que é necessária. Equipamentos caríssimos, caríssimos e caríssimos mesmos. Operadores que cobram caro para operar esses equipamentos. Cenografias que custam milhões para, às vezes, uma tomada de 30 segundos. É muito dinheiro. Do ponto de vista comercial, não valeria a pena. O custo-benefício não contempla. É muito dinheiro que é gasto. E isso tem uma razão de ser. Esse dinheiro tem um motivo para ele ser gasto. É algo muito importante. Vale a pena para eles gastar esse dinheiro.
A novela, a durabilidade dela, então, não depende da audiência. De maneira nenhuma. A durabilidade da novela depende do interesse ao qual os senhores do mundo têm naquela novela. Eu te dou um exemplo, meu amado. Uma das novelas que mais duraram foi Pantanal, Cananga do Japão e outras da Manchete. Foram as que mais tempo duraram. Mas a campeã de todas, essa não sai do ar. Se uma novela dura em média 7 meses, essa já está no ar há 10 anos. Ou mais de 10 anos. Essa não sai do ar. Qual é a novela? É a que atinge diretamente a um público muito interessante, porque é o cidadão de amanhã, ou seja, o jovem de hoje. Essa novela se chama Malhação. Por que Malhação não sai do ar? Porque é um dos fortes instrumentos do diabo. Você sabe quem é o diabo? Que alguns chamam de Satanás, de demônio, de capiroto, de coisa ruim e de tantas coisas terríveis. Essa novela é um dos maiores instrumentos desse adversário, dos quais os senhores do mundo são fantoches. Os senhores do mundo são simples mortais, fazedores de benevolências ou malevolências, para o seu mestre. Eles são apenas malfeitores, porque por trás dele está a figura do adversário, do inimigo mesmo. E essa novela tem sido um dos grandes instrumentos. Por isso é que ela não sai do ar. Não é pela audiência, não é pelo patrocínio, não é por nada disso. É porque ela é um grande instrumento. E vale a pena para eles continuar gastando muito com o seu instrumento de trabalho. She was more like a beauty queen from a movie scene. She don't mind, but do you mean I am the one who would dance on the floor and around? She said I am the one who would dance on the floor and around. Um dos maiores cantores de todos os tempos. Um dos grandes ícones da música jovem, da música popular. Aquele que, durante décadas, lotou os concertos, os shows, os teatros e todos os locais por onde ele passou. Esteve até mesmo nas favelas do Rio. Um dos mais consagrados artistas de todos os tempos. Por que no final da sua carreira, e também, consequentemente, nos últimos dias de sua vida, ele estava tão indignado, tão triste, tão chateado com os senhores do mundo? Michael Jackson começou pequenininho, garotinho, talento sempre teve de sobra. Gravava pela Sony, Sony, Columbia, Columbia, Artemis, Diana dos Éfesos, Isis. Sim, é verdade. Isso vem desde Nimrod, desde a Torre de Babel. Mas o que agora os seus patrões teriam feito a Michael Jackson para que ele ficasse assim tão entristecido e que chegasse ao ponto de falar, antes um pouquinho da sua morte, sobre essas questões? E uma pergunta também que não se cala: por que Michael Jackson morreu justamente no momento em que ele começava a trazer à tona essas informações? Essa insatisfação sua com o sistema, após até mesmo ter gravado músicas e letras que deixavam isso claro nas entrelinhas, de que há uma conspiração, de que há um sistema global montado, de que há uma crueldade para ser feita contra a humanidade, de que há algo muito terrível nas sombras, ocultas ainda, mas que estão começando agora a se evidenciar. Porque onde chega a luz, as trevas têm que sair. E a luz está chegando. E Michael Jackson estava trazendo um pouco dessa luz. A luz do conhecimento sobre a escuridão
da incerteza, da dúvida e até mesmo daquilo qual nós não estamos ou nem pensamos em imaginar que existe. Está me perguntando em que prejudicou minha carreira? Em que sentido? Eu gravei o disco mais vendido em todo o mundo. Em todo o mundo. Não foi o mais vendido só nos Estados Unidos. Eu não quero falar demais. É uma conspiração, sim. Eu não quero falar demais. Eu já falei tudo o que tinha que falar. Eu não quero falar mais nada. Eu estou muito magoado. Michael Jackson demonstrou claramente que não estava satisfeito. E reportagens que você nunca assistiu em nenhuma emissora do sistema, em nenhuma emissora comprometida, você vai ver agora. E vamos analisar e observar por que Michael Jackson teria dito essas coisas. E mais sério, mais grave ainda, por que Michael Jackson teria morrido? Será que ele morreu? Ou o mataram? Eu preciso que saibam. Isso é muito importante pelo que estamos lutando. Porque eu estou cansado. Estou muito, muito cansado da manipulação. Estou cansado da imprensa que está manipulando tudo o que está acontecendo. Eles não dizem a verdade. São mentirosos. Eles manipulam nossos livros de história. A história não é verdadeira, é uma mentira. Nossos livros de história estão mentindo. Vocês precisam saber disso. Vocês devem saber disso. Eles me chamam de anormal, me chamam de homossexual. Eles me chamam de molestador de crianças. Eles dizem que mudei minha cor da pele. Eles fazem de tudo para jogar o público contra mim. É tudo uma grande conspiração. Vocês precisam saber disso. É hora para uma mudança. E não saiam desse prédio e esqueçam o que foi dito. Guarde no seu coração. Guarde também no seu subconsciente. E vamos fazer algo sobre isso. Nós precisamos. Sendo o artista que eu sou para a Sony, eu gerei bilhões de dólares para a empresa. Bilhões de dólares. Eles sempre acharam que minha mente está sempre na música, na dança. E usualmente é. Mas eles nunca pensaram que esse artista poderia derrubar eles. Eles não pensaram que esse artista fosse derrubar eles. E eu não tenho dúvida, se Michael Jackson tivesse pelo menos mais uma semana, ou quem sabe mais 1 ou 2 dias de vida, quem sabe nesse momento agora, nós não estaríamos aqui em outra situação, com a população geral do planeta sabendo realmente o que há por trás das sombras desse governo dos senhores do mundo. Eu creio que se ele tivesse tido essa oportunidade de viver mais alguns poucos dias, ele teria dito realmente tudo isso. E hoje não haveriam tantos alienati por aí afora, achando que sabem, mas que na verdade estão muito fora do contexto, mais por fora do que casca de ovo. No dia da queda do World Trade Center, ou melhor, do mega sacrifício, ou o false flag, a bandeira falsa, ou o primeiro da regra de 3, a criação do problema, a Globo, que é a maior emissora de televisão do Brasil, ela estava lá presente cobrindo os fatos, para trazer a notícia em primeira mão. E é lógico, era uma surpresa para quase todo o planeta. Também para o setor da Globo, que estava lá, fazendo a reportagem.
11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. O repórter que fez essa cobertura, ele encontrou um engenheiro brasileiro especialista nessas questões. E quando questionado o engenheiro brasileiro, ele deu uma declaração que a Globo jamais repetiu. E eu creio que nunca repetirá. Você pode estar achando que vai ser um sonho, mas não é. É realidade. Você vai estar vendo agora imagens da Globo em que um especialista, um expert, um engenheiro vai declarar em alto e bom som de que seria quase que impossível ou seria improvável que o choque dos aviões derrubassem as Torres Gêmeas. As fundações das torres são de aço. O engenheiro brasileiro Carlos Levi diz que é improvável que apenas o choque dos aviões pudesse levar os prédios abaixo. Fica difícil acreditar que apenas o choque dos aviões e as explosões causassem o desabamento dos prédios de uma maneira tão rápida. Assista mais uma vez, sabe por quê? Essa reportagem foi ao ar na Globo no dia do acontecimento e nunca mais foi exibida de novo. E eu creio que não será nunca mais exibida. Então assista de novo. Na Globo, esse especialista, esse expert, que talvez também depois dessa nunca mais tenha dado outra entrevista nessa emissora, não sei. Mas assista de novo ele dizendo que seria improvável, na Globo, que os aviões tivessem derrubado as Torres Gêmeas. Fica difícil acreditar que apenas o choque dos aviões e as explosões causassem o desabamento dos prédios de uma maneira tão rápida. E o próprio repórter da Globo, desavisado do complô, sem saber o que ele deveria falar por ordem dos seus patrões, os senhores do mundo, ele também faz uma declaração comprometedora que a Globo jamais repetiu em sua programação. Há suspeitas de que o prédio tenha sido implodido pelos terroristas. Contra a verdade não há argumento. No primeiro momento você observa que a Globo falou dessa forma, através do seu repórter e do seu entrevistado. Depois mudaram totalmente a direção. Depois nunca mais tocaram nessa possibilidade. É verdade. Noticiamos aqui há alguns meses atrás sobre a vacinação na França, de que aquela população não iria aceitar a vacinação, porque a vacinação, na verdade, demonstrava um risco maior do que a própria doença. Nós demos essa informação aqui graças a você que nos manda essas informações, eu sou muito grato. E saiba que só recentemente a televisão comercial publicou a matéria falando sobre isso. E a cada dia cai o número de pessoas intencionadas em tomar a vacina na França, porque estão sabendo que o risco da vacina é muito maior do que o da própria doença. Olha a reportagem. Os 1.060 centros de vacinação da França estão vazios. A campanha de imunização contra a gripe A começou hoje no país e enfrenta a desconfiança dos médicos e da população. A reportagem é do correspondente do Rede TV News na Europa, Franz Vasek. Qualquer coisa é mais importante que a maior campanha de vacinação da história da França. Foram gastos mais de 700 milhões de euros na compra de 94 milhões de doses da vacina contra a gripe A. O bastante para vacinar gratuitamente toda a população. Mas a desconfiança com a fórmula preparada em poucos meses não para de aumentar. Há um mês, 55% dos franceses tinham a intenção de se vacinar. Mas agora que começou a campanha de vacinação, uma sondagem mostra que apenas 17% da população pretende se imunizar contra o vírus H1N1. Se você vê por aí uma mosquinha voando, cuidado.
Muito cuidado. Aquela história de que eu queria ser uma mosquinha para entrar no teu quarto à noite e ver o que você faz. Aquela história de uma mosquinha me contou, agora é verdade. E a mosca pode estar certo. Ela é um soldado da guerra. Agora, não é a guerra contra outro país, contra outra nação. É a guerra do sistema contra você, contra mim, contra nós. A mosquinha biônica já existe. Esse inseto está sendo preparado para fazer rastreamento, para filmar, para transmitir ao vivo de qualquer lugar e mostrar se há algum complô contra o governo dentro do seu banheiro, da sua casa, do seu quarto. Parece ficção científica. O cinema mesmo já nos fez rir, ridicularizando algo que na verdade existe. Mire la bolona, la mosca. Ay, no es hermosa. Mírela, vuela y gira la mosca. Y ahora un perfecto aterrizaje. Es increíble, profesor. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo logré? Tampoco es el pisapapel ni el encendedor. ¿Qué opina de esa mosca? ¿Eh? ¡Ah, sí! E nós, quando rimos dentro do cinema de uma cena em que uma mosquinha biônica está sendo esmagada por não ter sido reconhecido como um equipamento, neste momento em que estamos rindo dentro do cinema, os senhores do mundo estão rindo da nossa cara, nas sombras aonde eles habitam, porque os planos estão sendo feitos e fazem chacota com a nossa cara e nós ainda caímos nos laços dele. Cuidado! A mosquinha biônica com um chip implantado no cérebro, carregada com equipamentos de espionagem, ela é real. Afinal de contas, nós somos governados pelo prefeito. Acima do prefeito temos o governador, que governa o prefeito junto conosco. E acima do governador, nós temos o presidente da República, que por sua vez governa o governador junto com o prefeito e junto com toda a população. E aí eu pergunto a você algo interessante que você talvez não tenha parado para pensar ainda. Quem governa o presidente? Você vai ficar sabendo a partir de agora. Você conhece esses símbolos? Por que a pirâmide com o olho de Horus e a coruja, dois símbolos satânicos, estão no dinheiro americano? Por que o Pentágono ocultaria em si a estrela invertida, um dos principais símbolos satânicos? E a coruja disfarçada? Por que eles usam esse comprimento? Você já ouviu falar nos Illuminatis? Nos Bilderbergs? No Mondex? E na nova ordem mundial? Você acreditaria? Veja tudo isso e algo mais. O que a TV esconde de você, nós mostramos. O mega sacrifício oferecido pelos Illuminatis em 11 de setembro de 2001, lançando a pedra fundamental para a implantação do governo mundial. A farsa do aquecimento global, a fim de culpar a humanidade. A Terra está em aquecimento acelerado e a culpa é nossa, o ser humano. E assim implementar o mais audacioso plano dos Bilderbergs, a redução da população mundial para 20% da atual. E mais, porque a farsa da ida à Lua, o falso ataque terrorista ao World Trade Center,
a farsa dos discos voadores. Os discos voadores existem, mas eles não vêm direto do espaço cósmico. Surgem da Terra e dos lugares mais obscuros das pesquisas militares. O que significa o monumento da Geórgia? O Mondex já começou a ser usado. A nova tecnologia está em teste nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil. É a marca da besta na mão direita. Tudo isso com imagens, evidências, provas e os próprios organizadores declarando o que não deixa dúvidas. A nova ordem mundial está aqui. A new world order. 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 And really a new world order can be In a new world order. New World Order! O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem para o mundo. Tudo isso posto, vamos à resposta. Quem governa o presidente? Na verdade, famílias Illuminati. Os senhores do mundo, a elite global. Eles atuam através de 3 poderes: a economia, a política e o ocultismo. Juntas, estas famílias detêm 70% de todo o dinheiro que circulam no planeta, restando apenas 30%, que são disputados por aproximadamente 7 bilhões de pessoas. São donos das maiores empresas do mundo, da indústria cinematográfica, de toda a mídia mundial. Elegem presidentes da República e principais líderes políticos no mundo todo. Criaram e controlam todo o sistema aferidor da ciência, da educação, da saúde, no mundo todo, através de uma das suas maiores ferramentas, a ONU. Criada e mantida pelos senhores do mundo a custas de 2 guerras mundiais, as quais esses senhores do mundo, os Illuminati, patrocinaram todos os lados da guerra, fornecendo dinheiro, armas e munições. São conhecidos como o governo das sombras, pois trabalham em oculto. A sua religião é basicamente o satanismo. Oferecem sacrifício humano de primogênito a Moloque. O jornalista Alex Jones teve a sua carreira encerrada após invadir o sítio Boema Grave e revelar ao mundo a cremação de Cary, oferecida pelos presidentes e chefes de Estado de diversos países. Seu principal cumprimento é esse: os senhores do mundo trabalham com base nos protocolos dos sábios de Sião de 3 formas: planos, metas e métodos e facetas. Os planos constam fundamentalmente na agenda global, que é o plano mor de preparar o mundo para o anticristo, entre eles implementar a nova ordem mundial, dizimar a população, reduzindo-a a menos de 20% da atual, eliminando assim o crime, a pobreza, a religião e os negros. Eles não gostam de negros. Controlar a população através do chip no carro, na casa e no corpo das pessoas. Criar a religião única e, finalmente, dar posse ao inimigo. As metas, elas são acompanhadas ano a ano pelo Clube de Roma, do qual temos um ilustre membro, Fernando Henrique Illuminati Cardoso, a respeito de quem foi publicado um livro, alguns meses atrás, chamado Quem Pagou a Conta, onde é descrito claramente que Fernando Henrique Cardoso recebeu muito dinheiro da Fundação Rockefeller para implementar no Brasil a cultura americana. Além do Clube de Roma, os Bilderberg formam 2 braços dos senhores do mundo, os Illuminati. Os métodos e facetas. Entre eles, o Codex Alimentário é o tema atual, pois entra em vigor no mundo todo em 31 de dezembro de 2009. O controle através da mídia, da religião e da lei é o principal. Existem muitos outros. A agenda global tem que ser cumprida. O anticristo está chegando e seus discípulos têm que preparar o terreno. Então os senhores do mundo não cochilam, trabalham mesmo. Só que agora é o seguinte: precisam implementar uma série de modificações na sociedade. Mas a sociedade de maneira nenhuma vai aceitar essas modificações. Então, como eles fazem para resolver o problema? Muito bem, eles agora lançam mão de uma das suas facetas, a regra de 3. O que é a regra de 3?
criam um problema em oculto, divulgam o problema que eles mesmos criaram em oculto e agora apresentam a solução. A regra de 3 se resume em ação, reação, solução. Quer um exemplo na prática? Pois bem, tem que se cumprir a agenda global, tem que se criar agora o Departamento de Defesa Interna nos Estados Unidos, tem agora que invadir o Iraque para tomar o petróleo deles, para ter dinheiro para ir custeando os trabalhos até onde Cristo chegar, tem que se implementar o Mondex, que é aquele objeto na mão, né, a marca da besta, tem que se implementar o ECRON, que é um sistema que rastreia todas as informações do pessoal nos Estados Unidos, tem que implementar agora o Big Brother, o sistema para vigiar todo mundo no país todo, tem que se proteger o país dos seus próprios concidadãos, porque quando eles verem que estão na armadilha, eles vão se revoltar, vão tentar uma rebelião, e aí isso não pode acontecer. Vamos à regra de 3 que resolve todos esses problemas. É assim que eles pensam, é assim que eles agem, e foi assim que fizeram. Qual é a regra de 3? Bom, preparamos todos os detonadores, vamos colocar no World Trade Center, vamos pegar 2 aviões, aliás 3 aviões, vamos disfarçar de aviões comerciais, mas não são aviões de guerra, vamos incidir contra os prédios com esses aviões, vamos explodir o World Trade Center, vamos detonar literalmente, jogar ele por terra e vamos atribuir toda a culpa aos terroristas, ao Al-Qaeda, ao Bin Laden. Beleza, essa é a ação, feita na encolha, na surdina. Agora qual é a reação? O povo não aguenta mais isso, vamos ficar passivo a ser atacado por qualquer terrorista a qualquer momento? Não, precisamos de leis agora que modifiquem a nossa sociedade, mas em nosso favor, seu presidente, muda tudo aí. E aí o presidente entrega tudo que as pessoas querem, ou seja, que elas iludidamente agora pedem, né? E aí vai todos esses projetos que o governo já estava preparando há muito tempo contra a população dos Estados Unidos, que hoje vivem em uma situação terrível. Não só lá, mas o mundo todo caminha para isso, porque todos se espelham nos Estados Unidos. Regra de 3, ação, reação, solução. Criam um problema, apresentam um problema e mostram a solução. Destruíram o World Trade Center com 2 propósitos. Fizeram um mega sacrifício a Moloch. Então, as pessoas que mandam na América jamais matariam 3 mil pessoas. O quê? Foi uma festa isso para eles. Você sabe, isso não é sobre americanos fazendo isso contra americanos. É sobre o próprio demônio operando através de formas físicas dessas pessoas, que apenas parecem ser americanos. Os quais fazem isso, que para eles, isso nada é mais do que gado. Somos gado para eles. E se utilizaram dos efeitos colaterais, implementando 2 guerras, contra o Iraque e Afeganistão. Criaram o Departamento de Defesa Interna, que defende o país dos próprios cidadãos. E nele, a famigerada FEMA, que já construiu mais de 1000 campos de concentrações dentro dos Estados Unidos para prender as pessoas. Compraram 500 mil caixões com capacidade para 4 pessoas cada caixão e construíram centenas de cemitérios de enterro massivo. Os ônibus de evacuação massiva circulam de um lado para o outro. As garagens desses ônibus ficam escondidas atrás das árvores. A movimentação bélica é constante em todos os estados americanos. E a própria FEMA divulga através da mídia o seu anúncio e diz: e se um desastre acontecer de repente? E se a vida na forma que você conhece tornar-se de cabeça para baixo? E se tudo que lhe é familiar se tornar quieto? Antes que um desastre ponha o mundo da sua família de ponta cabeça, só depende de você estar pronto. Pegue o kit, faça um plano, esteja informado hoje. A MTV divulga um comercial parecido no mundo todo. Aqui no Brasil, a Ford nos dá um aviso parecido. Nova Ford Ranger, para enfrentar o que você conhece e o que ainda não conhece.
A mídia é o principal meio para nos condicionar desde pequenininhos, quando nos sentamos em frente à televisão para assistir os desenhos, que na sua totalidade são satânicos. Ficamos maiorzinhos, passamos para os programas, que também só tem o que não presta. E depois, maiores ainda, passamos a assistir as novelas, muito especialmente as mulheres, e os homens, os noticiários. Onde só tem o que não presta na novela, não é diferente nos noticiários. As pessoas são tão mecânicas, as que apresentam a programação do noticiário, que elas são acostumadas a dar notícias que nós temos que rejeitar de uma forma... E as notícias que temos que aceitar com um sorriso no rosto. O futebol, por exemplo, em que as pessoas ficam o tempo todo sonhando com Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense e acabam não tendo tempo para pensar em coisas mais importantes, como este assunto que está sendo tratado aqui neste momento, por exemplo. E as pessoas que fazem esses programas de televisão, esses apresentadores, são tão robóticos, tão mecânicos, que às vezes eles erram. Por exemplo, quando vai se dar uma notícia relacionada a futebol, eles já abrem um sorriso. E quando morre alguém que é relacionado a futebol, eles acabam dando a notícia da morte também com um sorriso no rosto. O jogador Clebson do Vasco morreu ontem à noite em um acidente de carro no interior da Bahia. Pior do que o que é feito realmente às claras para que nós fiquemos contaminados na televisão é o que é feito subliminarmente. O que é subliminar? Subliminar, na verdade, é a técnica mais eficiente de condicionar as pessoas. Pense, por exemplo, no martelo do juiz. Toda vez que você ouve o som do martelo do juiz batendo, você lembra que é algo que não tem como mudar, algo que está decidido, algo que é certo, algo de fé. Porque o martelo do juiz realmente é aquilo que nós já acostumamos desde novos a saber que o juiz manda. Pum, mandou, tá mandado. Então, observe que tem uma grande rede de eletrodomésticos, diga-se de passagem, a maior do país, que utiliza esse método. Nas suas propagandas, quando eles falam do crédito, quando eles falam do preço, quando eles falam da concorrência, porque isso é subliminar. Quer saber mais? Em nossos DVDs tem detalhes sobre isso. Agora, a melhor forma que eles se utilizam para condicionar as pessoas é o subliminar. E a Globo, principalmente, é a pior delas, é a janela de Satanás na casa das pessoas. Quem consegue se livrar do vício da maconha? Muitos. Quem consegue se livrar do vício do álcool? Muitos. Quem consegue se livrar do vício da televisão? Verdade oculta, revelando o que a mídia oculta de você.